Olá pessoal, tudo bem? Então vamos continuar a nossa aula de avaliação fisioterapêutica em UTI. Então a gente já falou, né, do exame neurológico, da avaliação dos sistemas e hoje nós vamos iniciar então a avaliação respiratória. Vou falar um pouco de exame físico, um pouco do raio-x de tórax, testes funcionais, oxigenoterapia, ventilação mecânica e mensuração do cuff. E aí depois a gente dá continuidade então com a avaliação motora dentro da unidade de terapia intensiva. Então hoje aqui falando da avaliação respiratória, vamos falar um pouquinho da inspeção dinâmica, inspeção estática, raio-x, testes, oxigenoterapia e ventilação mecânica. O que então a gente tem que relembrar lá da época da graduação, né, que a gente vê geralmente lá no segundo ano que a gente começa a aprender um pouco de avaliação, e aí no terceiro ano que a gente se aprofunda na parte de fisioterapia respiratória, cardiorrespiratória, fisioterapia pneumológica. Os tipos de tórax. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é observar qual é o tipo de tórax desse indivíduo. Então, se é um tipo de tórax brevilíneo, médiolíneo e longilíneo. E se esse tórax tem algumas deformidades, né? Se é um tórax em tonel, se é um tórax com uma cifose importante, com uma escoliose importante, uma cifescoliose importante. A gente tem que relembrar também lá do ângulo de Charpy, que é aquele ângulo que a gente mede através a gente coloca o ângulo entre as costelas e o externo, né? Porque através do ângulo de Charpy que a gente consegue avaliar se o indivíduo é brevilíneo, médiolíneo e longilíneo. E a gente sabe que algumas patologias são mais comuns em determinados tipos de tórax. Por exemplo, nos indivíduos mais longilíneos é mais comum, é um pouco mais comum, né, a presença de pneumotórax espontâneo. Então, por isso que é importante a gente saber aí o tipo de tórax, justamente para coletar uma história melhor do doente, conseguir investigar melhor a patologia que ele apresenta. E aí, então, ver se tem alguma deformidade, então, seja um pectus excavatum, um pectum carinatum, porque vai que esse paciente precise fazer alguma cirurgia torácica, e aí, então, isso pode complicar a recuperação pós-cirúrgica. Então, para a gente evitar as complicações inerentes de uma cirurgia torácica, a gente tem que conhecer bem o nosso paciente, e aí, então, o cirurgião vai conseguir fazer a coisa adequadamente para a gente depois poder ajudar a reabilitar a parte respiratória. A questão também do indivíduo quando tem uma cifescoliose importante, como a gente vê aqui no canto abaixo, no canto inferior esquerdo da tela, né? A gente pode ver aqui, olha, uma cifescoliose, que isso acaba trazendo aí dificuldades respiratórias importantes. Quando o indivíduo tem também aí as consequências do enfisema, que a gente tem aí um tórax mais emagrecido, quando a gente tem também as consequências de um DPOC, um tórax mais em tonel, mais em barril. Então, tudo isso é importante a gente averiguar, por aí a gente consegue, então, fazer um levantamento melhor do que a gente pode ou não pode fazer, quais as condutas mais adequadas para a gente adotar com cada indivíduo.